Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Eu sou a Tamires e toda semana a gente traz muito conteúdo aqui para você sobre empreendedorismo, desenvolvimento de pessoas e tudo aquilo que está em alta. Esse mês é o mês das mulheres e quem está acompanhando aí as nossas páginas tem visto que a gente tem trago aí muitas mulheres empreendedoras, né, para contar um pouquinho sobre a sua jornada, trazer dicas e hoje, não diferente, nós temos aqui uma mulher empoderada, mãe, casada, ela é especialista em educação financeira, também é contadora, então aí é parceira de profissão, e ela vai contar um pouquinho da jornada dela pra gente. E o tema de hoje é muito interessante, que envolve, né, financeiro ali junto com, vamos falar psicologia, que a gente fala de mente. Então, Luciene, seja bem-vinda. Tamires, muito obrigada, né, pela participação, muito obrigada a todos, né, que vão assistir a esse podcast, que já é muito rico, né, em informação, e nesse mês das mulheres a gente trazer esse conteúdo aí para poder agregar um pouco mais para essas mulheres empreendedoras, né, mãe, casa, trabalho e por aí vai. Até entrando um pouquinho, você falou, eu sou contadora, assim, de formação, e foi por uma escolha mesmo, assim, profissional lá atrás, e o que me levou a chegar na educação financeira foi um pouco da minha jornada, né? Que eu comecei a olhar, a entender sobre a Luciene, e aí caiu tudo, né, para chegar nesse lugar de dinheiro, emoção, relação Tudo junto. e fazer, né, a coisa acontecer. Legal. E vai ser interessante a gente entender isso, né, gente? Quando a gente fala do mês das mulheres ali, a gente traz, não diminuindo os homens, né, mas são desafios diferentes. Quando a gente pega uma mulher que é mãe, é esposa, tem o trabalho, tem a casa, né? A gente tem várias outras atividades ali que a gente precisa fazer aquele malabarismo. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Que você falou, ah, hoje o meu filho acabou não deu para levar para a escola. São coisas que a gente tem de desafio. Então, queria entender. Gosto de começar entendendo mesmo, Luciene, um pouquinho quem é a Luciene. Uma pergunta que eu inicio ali é a essência mesmo, sabe? Entender um pouquinho quem é você para as pessoas te conhecerem, para a gente entender como que você chegou ali, que eu acho que a nossa jornada que traz a nossa história, né? Eu sou cristã, sou casada e mãe do Davi. Sou casada com o Gabriel e mãe do Davi, que tem 3 anos. Eu nasci num aglomerado, numa favela de Belo Horizonte, uma das maiores que é a Serra, não sei se você já ouviu falar. Já. E ali começou a minha história, né? Então, muito do que eu vivi, precisei destravar ao longo da minha jornada, eu adquiri naquele lugar ali, um lugar de escassez, um lugar de falta, um lugar que o dinheiro, quando a gente vai falar, né, ele quase que nem aparece. Sim. Quando aparece é motivo de briga. Então, a minha jornada ela é uma jornada assim de muito destrave, de muito desbloqueio, de muita busca, né, de sair de bolhas mesmo para poder chegar e alcançar num lugar de abundância, de prosperidade, que eu falo assim que para quem acredita em Deus, né, é a promessa que ele nos fala, né, que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando a gente começa a olhar para um lugar que a gente nasceu, né, para um lugar que você vê poucas oportunidades, e aí você se confronta depois com uma verdade, né? Quando a gente vai trazer um pouco para esse lado espiritual, dependendo da crença da pessoa, você fala assim, gente, que abundância que é essa? Por que muitas pessoas não vivem e outras vivem isso? E aí é realmente um romper. Então, a minha história, ela partiu muito desse lugar, né, de experimentar, de buscar, de não ficar olhando só para a condição, que é muitas vezes, né, de escassez e de pouco, para entender que eu posso ir um pouquinho além. É possível sim. E algo que eu falo que os meus pais me ensinaram, que fez toda a diferença para mim, às vezes não nos trouxeram muito em bens, em dinheiro, né? Em ter coisas, mas falou assim, estuda, porque se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Então eu peguei esse ensino, né? E eu sempre fui muito curiosa, eu fui buscar, conhecer, e esse conhecimento que eu falo que tem que ser aplicado, né? Porque não adianta a gente ficar nessa obesidade de informação que às vezes a gente está pedindo ela, se a gente não aplica isso, a gente acaba ficando realmente estagnado. Então, entender, conhecer, né? Com essa curiosidade que eles ensinaram, vai estudar, me fez hoje chegar
aonde eu cheguei, graças a Deus. É um pouquinho todos os dias, né? Não é da noite pro dia, mas é um pouquinho todos os dias. Verdade. E quando você trouxe ali, não desmerecendo, né, igual você falou do local, Sim. a gente fala que de fato é uma realidade. Também não nasci em berço de ouro, né? Então, assim, são locais, bairros onde você não imagina que você vai ter um futuro diferente, né? Você vai ser uma pessoa que trabalha de, sei lá, de 8 às 18, ganha um salário mínimo talvez, né? Porque a realidade é totalmente diferente. E acho que as pessoas lá não têm condições nem mesmo de fazer nenhuma faculdade. Eu sei que hoje mudou muito, Sim. mas trazendo mais para trás, né? Trazendo um pouco mais da nossa época ali, né? Dos 18, 17 anos, era a realidade que os jovens daquela época tinham. Hoje tem muito mais oportunidade, né? Então, quando que, assim, o bom da criação dos seus pais, que é uma coisa que eu também ouvia dos meus, é estuda para você ser alguém na vida. Que os nossos pais não, os meus, por exemplo, não estudaram, né? Eles costumavam parar antigamente no quarto ano, oitava série, era o máximo, assim. Formou o segundo grau ali, raramente acontecia, né? Mas a gente ouvia deles que a gente precisava estudar para ser alguém na vida. E qual foi o momento que você, assim, você ouvia isso dos seus pais? Você tem irmãos também? Não. Tenho, somos 5. 5? E a família é grande. Então, essa criação, ouvir isso dos seus pais, quando que você deu aquele start, assim, você deu esse start estando lá ainda, né? Sua família é de lá, você estava lá ainda, buscou faculdade, buscou conhecimento, como que foi? Eu sempre estudei na escola pública e no horário complementar nós ficávamos em projeto social, porque a mãe e o pai precisavam trabalhar, né? Por mais que minha mãe ela era dona de casa, ela tinha o ponto dela de comércio assim, que ela música legal ali. Então nós ficávamos em horário complementar até mesmo para dar um descanso para as mães, né? E ali, nessa jornada de ficar no horário complementar, tinham muitas atividades extra, né, sala de aula. Então, era uma dança, era uma percussão, uma capoeira, e isso envolvia a gente. Por mim, eu achei que eu ia ser bailarina, né, profissional. Por quê? A gente foi condicionado a isso lá atrás. Então, nesse meio do período, quando eu fiz ali meus 16, 17 anos, foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar na secretaria de um dos projetos que eu ficava. E aí, nesse lugar ali, veio uma oportunidade profissional, porque eles tinham um vínculo com uma empresa, né? Então, acabou surgindo uma vaga, se você vai ou não vai. E aí, na minha cabeça, né, eu falei assim, gente, eu sei que eu estou aqui, a possibilidade de eu virar uma bailarina profissional era muito pequena, porque na minha cabeça isso era pequeno, eu não conseguia, eu queria, mas não conseguia mensurar isso, até por causa dessa mentalidade que às vezes a gente cria, condicionado ao pouco, né? Achar que a gente não tem as oportunidades. E aí eu pensei, os meus pais não têm recurso financeiro para me dar. Tô crescendo, daqui a pouco, né? Quero comprar minhas coisas. O que que eu vou fazer? Aí eu tive que escolher trabalhar. E aí, quando eu fui para esse lugar de trabalho, que era uma recepção, na recepção de uma empresa, o pessoal começou a me perguntar: você não vai estudar, não? E eu já tinha isso em mim, né? Meus pais falavam, vai estudar, só que eu não sabia nem o que era faculdade. E olha que eu tinha o quê? Meus 16 para 17 anos. Para a idade hoje dos jovens, eles sabem o que é isso com muita facilidade. Já sabe até Atrás, eu não sabia nem o que era, se era de comer, de passar de cabelo, literalmente. Então, começou a aguçar. E como eu sempre fui muito curiosa, mas você vê, eu já tinha, sabia mexer no computador, sabia mexer, buscar leitura. Então, isso para mim era muito fácil. E, igual você falou dos seus pais, meu pai, mal, ele escrevia o nome dele, que ele decorou. Minha mãe parou na quarta série, leu um pouco ali. Você vê que realmente, assim, eles não tinham conhecimento nenhum. E a minha avó, você tem ideia, a mãe do meu pai era professora. Um negócio, então, com conexão, né? Se eu for pensar. Mas aí o que me levou a realmente a sair e começar a estudar, tanto que foi nessa empresa que eu optei em fazer a ciências contábeis, eu comecei fazendo a gestão administrativa, né, aquele tecnólogo de 2 anos, porque o pessoal gostou, você não vai fazer vestibular, não? Aí fui pesquisar para entender o que que era, ou seja, tá, algo depois, né, da escola pública. Então, foi ali que eu comecei a ter mais curiosidade em buscar novos conhecimentos, em buscar novos cursos, porque o ambiente fala muito sobre nós. Demais. O lugar que eu estava ali já era um lugar de pessoas, uma empresa grande, pessoas que estudavam, que tinham pós-graduação, mestrado, aquela coisa toda. Então, o ambiente me moldou ali a entender e ter curiosidade a olhar para outro lugar. Não mais aquele lugar que eu estava ali de escassez, que você chega, o pessoal está do mesmo jeito, você sai, o pessoal está do mesmo jeito. O ambiente fala muito sobre nós.
Não, legal. Aí você foi para esse mundo contábil? Sim. Você ficou quanto tempo ali como contadora? Você chegou a trabalhar como contadora somente num escritório ou chegou a trabalhar como contadora numa empresa ali que tinha uma contabilidade interna? Como que foi essa trajetória? Durante um bom tempo eu trabalhei em contabilidade dentro das empresas grandes. Então, a experiência que eu tive de escritório de contabilidade foi o meu, porque eu trabalhei ali, né, fui vendo as oportunidades e eu sempre quis o melhor, porque eu criei essa mentalidade, né, de buscar, de experimentar. A gente tem alguma coisa ali. Sonhadora, né, na verdade, eu era muito sonhadora. Então, eu cheguei ao ponto, foi até quando surgiu o empreendedorismo, para ser Eu já ia te sincera. perguntar. É, Foi aí. porque quando eu casei, né? Eu casei em 2015. E aí eu falei, eu sempre fui muito família. Eu falei, gente, eu quero ter minha família. E aí eu olhava ali, né, as pessoas trabalhando, as mulheres com filhos, eu falava assim, gente, como que eu vou ser mãe CLT? Eu vejo essa loucura, as pessoas correndo aqui, esse movimento. Dá certo, dá. Mas você vê que às vezes o tempo, né, ele é menor. Sim. E aí foi ali, porque para mim, pelo padrão que eu tinha do lugar que eu morava, era para trabalhar de CLT o resto da vida. Tanto que quando eu entrei na primeira empresa, eu falei assim, eu vou aposentar aqui. Só que o movimento, né, a empresa ela foi para um lugar que chegou um dia que mandou todo mundo embora. Então eu não pude ficar ali nem aposentar ali. Então a vida me levou para novas oportunidades. E aí quando chegou em 2015 eu casei, eu falei assim, gente, eu preciso começar a pensar em alguma coisa para trabalhar por conta própria, para poder, se eu quiser ser mãe daqui a pouco. E aí eu comecei a desenhar um escritório de contabilidade numa planilha. Assim, vai dar certo. E aí, trabalhando ali ainda CLT, em 2017 surgiu um convite de uma amiga para poder ir comprar parte desse escritório, que era o sócio dela estava saindo. Foi quando eu tive acesso a um escritório de contabilidade. Eu falo que eu trabalhava em escritório, só que assim, era o ramo de construtora, de imobiliário, então assim, É mais são várias específico, né? empresas, isso, vários CNPJs, mas de uma especialidade só. O escritório não, aí a gente começa a É estudar. uma loucura. Foi aí que surgiu o empreendedorismo na minha vida, porque se dependesse de mim. E olha que os meus pais, eu falo que hoje eu falo, né, assim, que eles eram empreendedores não. Porque minha mãe tinha o conto de comércio dele, meu pai, por mais que ele trabalhava como carpinteiro, né, em obras, em construtoras maiores, ele tinha o barzinho dele também. Então, o empreendedorismo estava ali, ele só vai, né, ficar ali para a gente odiava. A gente não queria. O empreendedor tinha na família, mas a gente tinha aquela cabeça de preciso trabalhar de carteira assinada para eu poder crescer e ser alguém. Exato. E é um dos pontos que a gente tinha, né? Muito firme antigamente, assim. E é uma das coisas que é crença, né? Também que a gente fala sobre isso. A gente teve um podcast na semana passada que a gente falou um pouquinho sobre isso também, dessa questão de crença. E quando que essa parte da educação financeira entrou? Porque ser contadora, eu vi que você é sonhadora, entrou no empreendedorismo ali de cabeça. É muito legal isso também, igual você pontuou bem, que eu acho que a maternidade também, ela nos traz isso, né? Esse desejo e coragem de fazer algo. Como, por exemplo, talvez largar um emprego e tentar um empreender por necessidade. Exato. Porque tem um empreender por necessidade, né? Às vezes acontece quando a gente tem filhos, assim, muitas mães fazem isso. O financeiro mesmo, ele entrou nesse processo de você já estar na contabilidade, ou é algo que já estava em você há muito tempo e você foi deixando meio que de lado ali? Como que foi isso? Eu sempre tive uma certa curiosidade em investimentos, né? E eu falava que ia estudar em algum momento para isso, economia, né? Eu tinha um olhar para esse lado, para essa área, depois que eu comecei a entender o que que era, né, faculdade. Na minha jornada mesmo, assim, de vida pessoal, eu sempre fui muito organizada financeiramente. Eu tinha minha planilha, eu não gastava tudo que eu ganhava, eu sempre fazia sobrar. Eu realizei muita coisa quando eu trabalhava no CLT ganhando pouco, muita coisa mesmo. Até assim, quando eu falo assim, gente, como que eu fiz isso de viajar, levar a família inteira para uma praia, de às vezes trocar o telhado da casa, você vê assim, gente, é né, uma criança, digamos assim, na época, porque eu já tinha isso de alguma forma. Só que eu nunca levei isso para um lado profissional. Quando que surgiu isso na minha vida, então, para se tornar uma profissão? Eu comecei a buscar por autoconhecimento e inteligência emocional em 2018. Na verdade, eu queria ter buscado isso antes, mas como surgiu o escritório,
eu peguei, deixei isso de lado, esse sonho de lado, né? Essa busca por esse conhecimento e fui focar 100% no escritório, porque demanda realmente, né, muito do nosso tempo. E tava crescendo, né? Troca de sócio, aquela coisa toda. E aí, em 2018, eu comecei a buscar por esse autoconhecimento, entender quem que era a Luciene, porque eu tava começando a entrar nos parafusos. Quem sou eu? O que que eu tô fazendo aqui? Aquela coisa que normalmente o ser humano passa, sabe? A gente passa dos 30, a gente fica assim, gente, será que eu tô no caminho? Assim mesmo. E aí eu fui, né, buscando isso, e aí eu comecei a entender o que que a Luciene gosta, o que que a Luciene não gosta, quais são as competências dela, quais são as habilidades dela. E aí eu fui, né, desenhando tudo isso em 2021, só em 2021, depois desse tempo todo, que aí vem muita coisa, né? Veio família, e aí no meio do caminho veio filho, aí o negócio crescendo, aquela coisa toda, aí a gente fica, né, quase que para estourar mesmo, de Sim. tanto trem. E aí, em 2021, num processo que eu estava fazendo de coaching, eu fui fazer um desenho de realmente, na essência, assim, de novo, de quem era o Luciene, o que que eu poderia, talvez, trazer para agregar na minha vida. E aí, surgiu a educação financeira. E eu falei, gente, isso é legal. É algo que eu já olhava para isso lá atrás. Só que hoje a educação financeira eu trago ela mais assim para preparar a pessoa para o investimento. Eu não tô igual lá atrás fazendo, quero estudar um pouco sobre investimento, porque o mercado financeiro ele é o tempo todo movimentado. Você tem que estar ali olhando, estudando aquela coisa toda, questão de números, né, de percentuais. Só que o meu lado ele voltou mais pro lado humano. Por quê? Eu sempre li muito a Bíblia. E a Bíblia fala muito de dinheiro e de comportamento humano. E aí eu começava a observar as pessoas, e aí nessa busca por conhecimento, né, de quem eu era, né, das coisas, as coisas foram se encaixando. E eu falei assim, gente, dinheiro não é matemática. Dinheiro está ligado às nossas emoções e às nossas relações. Então, se a gente entende quem nós somos, quem são as pessoas que estão à nossa volta, né, na hora da gente tomar a decisão, a gente consegue entender o fluxo do dinheiro. E aí tudo fez sentido para mim. E aí, quando eu comecei a olhar para a minha vida ali no escritório, para a vida de vários empresários que faturavam às vezes muito, eu falava assim, gente, a pessoa às vezes está reclamando que não tem dinheiro, tem alguma coisa estranha por trás disso. E é muito disso, porque quem define como que a gente vai usar o dinheiro somos nós mesmos. Só que a gente não sabe nem quem a gente é. Como que a gente vai tomar decisão coerente acerca do dinheiro? E aí, estudando neurociência, eu entendi que muito da nossa mentalidade, né, o dinheiro ele tem que ser usado de uma forma mais racional. Só que na hora do vamos ver, a gente usa o quê? A emoção. Sim. Por isso que pessoas, às vezes, eu falo que todo mundo tem um vício, né, tá? Sim. E às vezes as pessoas vão pro álcool, vão pra droga, às vezes vão pra pornografia, mas por causa de valores, às vezes vão pro consumismo de roupa demais, comida demais, restaurante, ter as coisas caras. Então você vê assim, tudo isso é para suprir o quê? Um vazio que às vezes tem por dentro, que não sabe quem ela é. E aí faz todo sentido. Verdade. Olhar para o ser humano primeiro, para depois olhar para o dinheiro. E você falando assim, a gente fica, né, fazendo uma análise, né? Não tem jeito, a gente faz uma auto e também avalia o ciclo ali que a gente convive. Igual você iniciou falando muito bem que nós somos ali o ciclo que a gente convive, não tem jeito da gente falar que não é, que eu sou diferente. Não tem jeito. Quando você faz uma análise mesmo mais profunda, você pega as pessoas que você convive, elas acabam te influenciando, né? Igual você vai para uma empresa onde as pessoas fazem faculdade, sei lá, as pessoas vão trabalhar de salto bem arrumada, você não vai estudar, você não vai se arrumar, não vai pôr um salto. Coisas básicas, mas nós somos sim influenciáveis. E pensando sobre isso, a gente conversa muito no dia a dia, assim, as pessoas enxergam que o dinheiro é uma coisa e a nossa emoção é totalmente outra. E fala muito sobre isso mesmo, de que tem até alguns testes que as pessoas falam assim, se você for comprar alguma coisa, deixa para o outro dia. Se passar é porque você não precisa. E como que é isso, assim? Como que a gente consegue identificar que a gente está agindo muito mais na emoção? Nem sei se seria razão a outra palavra que eu poderia usar, mas quando eu tô agindo na emoção, quando eu tô agindo na razão ali, totalmente racional sobre o dinheiro, como que eu faço? Porque acho que quase todo mundo vive assim, não generalizando, mas é grande parte. Tanto que a gente tem um problema muito grande de financeiro, falando só de Brasil, né? Exato. A gente tem população quase que toda endividada. E é culpa do governo, é culpa do mundo, é culpa de tudo, mas nunca é nosso. Exatamente. Eu costumo falar que é a síndrome de Eva, né? Mas sempre é o culpado. Que a culpa não foi dela, foi, né, de Adão. Exatamente.
Mas quando a gente vai pensar, é mais ou menos, é razão e emoção mesmo. Eu falo que para a gente tomar a decisão quanto ao dinheiro, a gente tem que entender até onde a gente quer chegar. Porque se a gente, de fato, eu falo que tem uma frase que eu tenho batido o martelo e é uma frase que hoje que é como se fosse o meu jargão. O dinheiro sem propósito é furado. Se você não sabe com o que você quer gastar, tá, amigo, você vai arrumar qualquer coisa desse dinheiro embora. Eu já ouvi de clientes falando assim, eu não podia ficar com dinheiro sobrando na minha conta, porque minha mãe me ensinou que eu não podia parar com dinheiro em conta, eu tinha que gastar tudo. Você vê que sim, muito vem do padrão ou da crença limitante, né, que é a mesma coisa, e isso fundamenta nós. Lembra que eu falei que parte, né, do nosso cérebro é racional e parte é emocional. Cientificamente falando, acho que eu não contuei, mas assim, falam que em torno de 5% ou até menos é a nossa razão. É o que a gente está intencional durante o dia. E o restante, do restante, ele é emocional. Ele é o quê? Um inconsciente dentro de nós. Há um monte de gavetinha dentro do nosso cérebro, digamos assim, que tem ali as experiências, né? As coisas que nós aprendemos. E normalmente a gente é moldado de 0 a 13 anos. Então, tudo que você aprendeu naquela faixa aí, tem muita coisa que está engavetada ali. Aí, na hora que a gente está na vida adulta, os gatilhos vêm. E aí é como se você abrisse aquela tampa daquela caixinha e falasse assim, deixa eu tomar decisão com essa informação que eu tenho aqui. E no dia a dia é sobre isso mesmo. É até legal, eu costumo falar, gente, olhe para a fatura de cartão de crédito, que hoje as pessoas acham que é obrigatório ter um cartão de crédito, né? Eu brinco com isso também. Se às vezes em determinado período, né, assim, das finanças do mês, se ela subiu demais, vai olhar a emoção ou que você passou lá Naquela semana, né? Pode ser que talvez você brigou com alguém, talvez, né, você lembrou de algum estado seu do passado que aquilo te trouxe algum desconforto, e aí você vai entender que a sua tomada de decisão ela foi de forma emocional mesmo. Não foi pela razão. Então, as mulheres, às vezes na TPM a gente está falando, né, do mês das mulheres. Mulher, ela fala muito sobre isso também. Às vezes o hormônio, né, tá à flor da pele. Então, assim, é controlar mesmo, é a gente entender o que que tira a gente do sério. É se conhecer, é olhar para entender quais emoções. Eu falo assim, gente, na hora que você for comprar, tem aquele negócio de deixar 24 horas, né? A gente tá muito hoje com o celular na mão, põe no carrinho. Deixa, espera até no dia seguinte, você vai ver. No dia seguinte você vai passar. Por quê? Aquela emoção que estava ali com trás, seja alegria em excesso, seja tristeza em excesso, seja raiva, aquilo passou, quando você vai ver, você não vai sentir, porque o seu cérebro está precisando de ser compensado por alguma coisa. Porque alguma coisa fugiu do controle. Então, a compra é como se fosse esse remedinho milagroso que faz você... Ai, calma, foi. Entendeu? Então, é entender e respirar realmente na hora de comprar. Assim, eu não preciso. Por isso que é interessante você saber aonde você quer ir para dar propósito pro seu dinheiro, porque na hora que aflorar essa emoção, ou esse sentimento que foi engatilhado talvez por alguém à sua volta, ou pelo seu passado, aí você vai entender, peraí, não é isso, eu tenho um propósito com o meu dinheiro, eu quero talvez fazer um curso, eu quero fazer uma viagem, então eu não vou gastar com qualquer coisa aqui, porque esse dinheiro vai ser destinado para lá, porque senão joga fora mesmo. Não, e joga mesmo. Por isso, pô, você trouxe um ponto legal aí de avaliação. Nunca é justificando, né? Mas assim, de 0 a 13 anos, dependendo da fase que a pessoa tem na infância, hoje ela carrega muitas crenças, muitos traumas ali daquela fase que precisam ser quebradas agora, né? Sim. Sozinha é mais difícil da pessoa quebrar esse tipo de trava emocional, né? Então, tem gente que tá em dívidas e não entende por quê. Eu falo, você pode ganhar 4, 5, 10, 15, 20 mil reais, não é o dinheiro. Hoje eu tenho bastante entendimento sobre isso, que não é o dinheiro. Você pode ganhar 1.000 reais por mês, você vai saber viver com os 1.000 reais ali, às vezes, igual você falou, sobrar, você entender como que sobrou. Tá no emocional mesmo. E quando a gente fala pra pessoa dar um passo, assim, pra ela buscar o alto, né? De novo, falando sobre autoconhecimento, que eu acho que isso é a base da pessoa destravar, acho que quase que tudo na vida dela, assim, para ela se encontrar. No financeiro, que tipo de passo a pessoa tem que dar para começar a ter esses destraves, assim, emocionais? Eu costumo falar que a primeira parte, e aí entra para mim como se fosse a contabilidade dentro do negócio todo. Porque a organização financeira, né, você fazer um controle, uma conciliação, como se fosse uma conciliação bancária de uma empresa, é saber quanto você ganha e como você está gastando esse dinheiro. O básico é a gente controlar para onde está indo o nosso dinheiro.
E aqui eu deixo né, algo muito bacana, assim, que às vezes as pessoas controlam o cartão de crédito como se fosse uma linha. Não, gente, abre para ver o que está lá. É alimentação, é transporte, o que está ali dentro? Porque quando você leva isso para uma somatória, vamos supor assim, não, eu estou gastando muito com alimentação. Então ali você começa a ver um gatilho do que talvez é o seu vício. E aí você começa a entender, na hora que talvez você está dando vontade de comprar muito, ou ir em restaurantes, aquela coisa toda, assim, você vai assim, o que está me entendendo a ir para aquele lugar ali? Então, no básico, né, no cotidiano, é a gente começar a entender para onde o nosso dinheiro está indo. São gatilhos, né? Você entender realmente assim, eu posso começar a atuar nisso aqui. Mas é interessante, às vezes, buscar, né, alguém que olha de fora para poder te mostrar, porque o padrão ele é tão incrustado em nós, é a nossa verdade absoluta que às vezes você vai ver uma posição diferente, você começa a entrar embaixo, assim, não, é o meu jeito que é certo. Por isso que é um pouco delicado às vezes a gente quebrar isso, então a gente tem que ter realmente a busca, né, de conhecimento, de ver possibilidades diferente para a gente poder colocar em tese. Será que o que eu vivi até hoje, né? Será que o que eu sei até hoje é único, exclusivo? Será que, igual falam, né, das crenças de dinheiro, será que rico de fato conseguiu a riqueza porque roubou? Ou porque é desonesto? Porque às vezes a gente aprende isso, né? Sim. Por causa de padrões que a gente vai vivendo. Talvez foi uma frustração de alguém lá atrás que não conseguiu ir adiante e falou isso. Então é mais fácil, às vezes, a gente arrumar uma desculpa, né, em relação ao sucesso ou à conquista do outro, do que deixa eu decidir e agir aqui para eu fazer diferente. Então é começar a olhar para si, né, para esses pontos que às vezes a gente começa a deixar no dia a dia, aí buscar leitura, né, igual esse podcast aqui que a gente está falando um pouco, mas às vezes um profissional pode te ajudar nisso também. E hoje a gente fala muito de finanças ali pessoais, né? Uhum. Hoje, empresas também têm essa falta de gestão, né? Que não é que pode, quebra o negócio, né? Você tem a visão de que acha que a empresa está crescendo, na verdade, ela não abriu a fatura, igual a fatura do cartão de crédito, para olhar nos mínimos detalhes ali. Hoje também é dentro do seu trabalho, assim, você atende tanto pessoa física quanto jurídica, como que funciona, né, o trabalho e conta um pouquinho também, assim, é, não é o que mais acontece, né? Tipo assim, um médico, doença maior generalizada é gripe. Mas, assim, alguns pontos que se mais chega para você, assim, que vamos dizer que tá aí com todo mundo tem um pouquinho disso. Além da desorganização financeira. Hoje o meu trabalho eu atuo exclusivamente para finanças pessoais. Mas você concorda comigo que a pessoa, o que ela é reflexo na vida dela, a pessoa física, ela vai ser uma PJ, mas de forma proporcionalmente um pouco diferente? Sim. Então, eu costumo falar assim, gente, prepara aqui a pessoa física, porque ela vai ser reflexo do seu CNPJ. Porque tem muita gente, muito sócio, né, muito empresário, que fala assim, minha empresa não dá lucro. Mas vai olhar para você ver quantas vezes tem boleto de escola pago ali, né, cartão de crédito pago ali, plano de saúde pago ali. Você fala que a empresa não dá lucro. Dá sim, só que o empresário vai lá e consome tudo sem colocar uma organização aqui. Sem definir um prolabore, sem definir uma distribuição. Então, organize, entende quem é a pessoa física, e isso vai refletir nitidamente na PJ. E é o que eu falo, gente, enriquece primeiro a empresa, para depois você vir e tirar do que precisa de lá. Porque às vezes o empresário, às vezes já passou tanta dificuldade, né? E quer viver agora de forma leve, começou a ver dinheiro, deixa eu aproveitar. E aí acaba tirando para poder, né, usufruir disso. E não é errado, não é errado a gente querer prosperar, não é errado a gente querer aumentar e melhorar o nosso estilo de vida, mas a gente tem que saber a ordem das coisas também, porque senão a gente se perde. Eu costumo falar que é como se fosse a galinha dos ovos de ouro. A gente quer comer a galinha e o ovo todo, né? Não sabe o momento, né, de fazer essa separação. Então, entender por isso que o básico, o princípio, assim, né, de uma organização por um empresário é, gente, separa suas finanças pessoais da empresarial. Entende os seus gastos, entende o que é a empresa, tira parte para cá para você conseguir usufruir, né? E aí vai fazer o negócio crescer, reinvestindo ali, porque ali é a sua fonte de renda. Se fosse um assalariado, né, o salário, o que eu posso fazer para melhorar o meu salário lá? Então, o que eu posso fazer para aumentar aqui? Porque hoje a gente falou, não é sobre ter mais dinheiro, é como a gente usa. Eu falo que é legal a gente ter mais dinheiro depois que a gente entende esse processo todo aqui. Que aí, gente, ó, faz dinheiro pra você viver o extraordinário. Porque o dinheiro Potencializa, o dinheiro potencializa.
Uma das crenças também que a pessoa carrega é tipo que o dinheiro é uma coisa ruim, né? Você acha que isso também atrapalha a gente de dar um passo ali, igual você falou que tem pessoas que acredita que não pode sobrar dinheiro na conta. E eu lembrei, nos meus primeiros empregos, assim, da minha vida, era isso. Você ia sacar o seu salário, você sacava até o último centavo, deixava o banco zero. Saldo da conta é sempre zero, nunca tinha 0,1 centavo. Você acha que nós carregamos, né, esse tipo de aprendizado, assim? Você acha que é uma visão de que o dinheiro é algo ruim ou que o dinheiro foi feito para gastar? Equilíbrio. Se existe uma palavra que pode, né, trazer jus a esse questionamento, é equilíbrio. Por quê, Tamires? Os pais não ensinaram pra gente o que é educação financeira. A gente não aprendeu na escola o que é educação financeira. Ninguém ensinou pra gente que a gente precisava guardar um pouquinho e, e usar do restante. Quando a gente vai pensar, né? Ah, dinheiro é algo ruim. Vamos olhar para as memórias, às vezes, do que a gente viu sobre dinheiro lá no passado. Eu vi os meus pais brigando dia e noite. Uhum. E às vezes talvez não era nem por causa do dinheiro, mas normalmente surgia algum assunto nesse sentido. Então, para a gente, como criança que está sendo moldado ali, a gente talvez, né? Aí são estilos de vida diferentes. Talvez pessoas que viveram no outro patamar de vida não passaram isso, talvez passaram outras coisas. Talvez por isso que às vezes as pessoas que tiveram acesso a mundo, talvez prosperam com mais facilidade. E aí, na nossa memória, a gente entendeu, não, dinheiro é ruim. Você vê, meu pai foi embora, tem muita gente que fala, né, meu pai abandonou a gente, foi trabalhar, deixou a família, e aí arrumou outra família. Então você vê assim que às vezes a pessoa ela criou esse entendimento de que o dinheiro é ruim, por quê? Ela viu as pessoas que precisavam dar para ela o suporte emocional brigando por causa daquilo. E aí distorceu porque a gente não tem a clareza, né, do que de fato está sendo ali, está acontecendo com criança. E aí a gente criou essa verdade absoluta, dinheiro é ruim. Só que assim, a gente não bateu, talvez falou, dinheiro é ruim, porque a gente entendeu. A crença é isso, a gente vê por repetição ou impacto emocional. E aí se arquivou que aquilo é ruim. Então, quando você cresce na vida adulta, o dinheiro às vezes chega para você com certa dificuldade já, e aí você ainda torre ele todo, porque esse dinheiro é ruim, para que eu vou ficar com isso? Vou gastar, né? Mas é inconsciente. E aí, às vezes, você não consegue nem prosperar em fazer mais dinheiro, seja talvez aumentando seu salário, seja empreendendo, né, para poder vir uma quantidade maior, porque você acha que dinheiro é ruim. Para que aquilo que é ruim a gente quer perto? Não. Não quer. Então, por que eu quero dinheiro perto? Então, a gente acaba fazendo. E quando você entende o porquê, o motivo real de que dinheiro, gente, é só meio de troca, dinheiro é nada. A culpa não é do dinheiro. A culpa foi a interpretação ou as crenças que a gente aprendeu de forma errada. O dinheiro, gente, é para poder fazer a gente usufruir daquilo que a gente necessita, daquilo que a gente deseja, que vai além, que é o estilo de vida, que são as viagens, né? Fazer Que ele vai proporcionar, né? vai proporcionar isso. Como que? Meio de troca. Mas quem toma a decisão? A gente, que às vezes está todo cheio de crença, cheio de bloqueio, né? De achando que o dinheiro é um bicho de sete cabeças, que é ruim, mas não é. Foi a nossa visão distorcida que levou a gente a entender que aquilo não era legal. Não é desconstruir isso. Nossa. É desafiador, né? Eu passei por isso. Meu pai era carpinteiro, salário mínimo. Quando eu comecei a ganhar um pouco mais do que ele ali, né, passei do salário dele, eu falei assim, gente, como é que é isso? Eu comecei a entrar meio que parafuso. E depois, quando eu comecei a empreender, que aí eu vi dinheiro mesmo, falei assim, nossa, Deus. Foi entender isso. Eu perdi muita coisa, porque eu não tinha um merecimento aguçado. Eu achava que eu não era merecedora. O primeiro carro que eu comprei, eu senti dor, quando ao invés eu tive que celebrar. Porque para mim não era normal. Como que eu vou chegar no lugar que eu moro, na favela, todo mundo precisando e eu com o carro? Tá vendo que é muito da nossa verdade absoluta, Sim. que a gente tem e carrega dentro de nós? É desconstruir isso, ver as possibilidades. Muito legal. Trazendo assim um pouquinho da realidade ali vamos falar do brasileiro mesmo, assim, a gente tá no Brasil. Hoje em dia, quase todo mundo, assim, não generalizando, é um salário mínimo, né? Costuma ter uma família maior. Quando chega uma pessoa te procurando, normalmente ela chega endividada, né? Querendo pagar as dívidas, e dali a gente consegue quitar as dívidas e ainda conseguir fazer investimento? Que é um caso real? Quero. Pode contar pra gente, a gente quer saber. Eu tive uma cliente que já estava com o nome endividado já há muitos anos. E assim, chega uma hora que a pessoa ela não começa a ver mais expectativa. Como que eu vou pensar
em uma viagem? Como que eu vou pensar em algo melhor para eu poder fazer? Se eu não consigo. E a gente ainda carrega a crença de que a gente é o nosso nome, né? Uhum. Os nossos pais, você é seu nome, vai ficar devendo, não. Aí você fica endividado com o nome sujo, mas Acabou. sujo, Não né? tem mais nada O que nessa eu vida vou fazer? Eu perdendo. não sou ninguém. A pessoa começa a se perder. É. E a gente não é nosso nome, nós somos quem nós temos como competência, como habilidade, como conhecimento. E essa pessoa, ao passar pelo processo da mentoria, ela, lógico, gente, tem coisa que não acontece da noite pro dia, né? A pessoa às vezes quer Processo. milagre, é processo. Vou chegar lá com uma semana e já tô com dívida paga, não. Nenhuma, você vê, o processo hoje eu vejo assim, casos assim, malucos de pessoa, o processo da mentoria em torno de 3 meses. Pessoa com 1 mês e pouquinho ali já tá fazendo sobrar dinheiro. Que legal. Mas essa cliente, ela, em 1 ano e meio, ela limpou o nome dela, ela juntou um valor de mais de 10 mil reais, comprou maquinário para poder desenvolver o ateliê dela. Então, assim, é possível sim sair e começar a investir. E aí eu tive um caso de um outro cliente que em 3 meses mudou assim, o jogo da vida dele, porque decisões emocionais erradas. E aí ele decidiu abrir mão de um bem que estava, ao invés de satisfazer, né, deixar a coisa leve, estava era pesando. E eu não indico ninguém a vender nada não, tá? Ele abriu mão desse bem dele, que estava minando as finanças dele. Em 3 meses ele estava tipo com 10 mil reais assim na conta, as contas pagas, né, a coisa mais leve. E ele falou assim, Lu, rendeu 100 reais. Olha, eu tô feliz demais, porque agora o dia tá trabalhando para mim. É. Você vê sim, a pessoa ela começa a ver diferente, uma outra oportunidade. É possível, Que legal. é possível. Já quero, viu, gente? Mas conta um pouquinho, Lu, como que funciona, assim, o seu trabalho ali, indo para a parte mais da mentoria, já que a gente falou bastante sobre a educação financeira, que era até o ponto ali que a gente trouxe para conversar, conhecendo um pouquinho de você, da sua jornada, né? Como empreendedora também, não só do escritório de contabilidade, que são desafios diferentes, né? Mas trazendo para a parte da mentoria. Há quanto tempo você está ali nesse trabalho mesmo de mentoria? Como que funciona? Conta pra gente aí um pouquinho, para as pessoas falarem, gente, faz meu perfil, no caso eu vou procurar. Na verdade, hoje eu tô 100% com a educação financeira. Minha empresa se chama Sem Limites Educação Financeira. Eu falo que é uma Legal. oportunidade. A pessoa às vezes chega sem limite mesmo, fica pensando ó, quando ela se tornar sem limites em realizar. Porque olhar, projetar, a empresa ela projeta, né, o futuro dela, ela faz um planejamento, né? Sim. A missão, a visão é olhar para frente. Então, a pessoa física também é pela fé. Deixa eu construir o meu propósito de vida. Então, hoje eu tô 100% com esse negócio. Legal. Eu disse sociedade, né? Abri mão da contabilidade no ano passado, porque levar os dois negócios não estava muito, né? Começa a ficar pesado. E realmente hoje eu fico por conta. A pessoa ela chega, então normalmente eu trabalho com pessoas que são consumistas, dependente de cartão de crédito, tá ali dependente às vezes de cheque especial. Às vezes já é briga dentro de relacionamento, porque o segundo maior índice de divórcio é por causa do dinheiro, as finanças, que não tem comunicação. Às vezes a pessoa não consegue ter uma reserva, ela tá endividada, com o nome sujo mesmo. E às vezes isso começa a afetar o emocional. Por isso que eu falo, né, que é entender, porque aí a pessoa começa a ficar com medo, com vergonha, né, com a autoestima baixa. Como que eu vou lidar? Como que eu vou falar que eu tô endividada? Às vezes a pessoa não tem nem coragem. Sim. Então, normalmente as pessoas que chegam para mim são pessoas nesse nível, né, de financeiro, o caos financeiro com esses sintomas. É empréstimo para poder pagar cartão, é refinanciar, aquela loucura. Né? Então, eu trabalho hoje com as pessoas que estão nesse nível, às vezes, de um consumismo muito alto, que ela não consegue sair disso, já tentou sozinha, para chegar a ela ao ponto de fazer ela entender no meio do caminho, né? A parte ser humano que leva ela a tomar essas decisões ao ponto de ela se tornar investidora, ter sua reserva, começar a fazer sua aposentadoria privada, pensar em investimento, na realização de sonhos, que às vezes a pessoa ela não quer ter milhões e milhões na conta, Sim. às vezes ela quer viajar. Às vezes ela quer comprar a casa dela, às vezes ela quer o carro dela. Então, é tirar a pessoa desse emaranhado, né, de endividamento, né, de caos financeiro e levar ela a uma leveza, a uma prosperidade financeira, a viver a liberdade mesmo. Que legal. Um ponto de atenção muito grande, igual você colocou ali. Todo mundo acha que tem que ter cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é vilão mesmo? Não devemos ter cartão? Tamires, não, eu falo que o cartão de crédito, se a gente usar ele de forma coerente, ele é um potencializador, porque olha a quantidade de benefícios que hoje se vê acerca do Pontuação e a tudo, né? pontuação, são milhas, você ter acesso a uma sala VIP.
É bacana ter o cartão de crédito e, assim, a gente que é contador sabe que às vezes você crescer com o dinheiro do outro é mais suave, mais leve do que às vezes você tirar do seu dinheiro e colocar ali. E o cartão de crédito nada mais é do que empréstimo, só que as pessoas normalizaram tanto e acham que aquilo ali é renda extra, é como se fosse uma renda a mais. Então, eu costumo brincar assim, a pessoa tem um salário de 3.000, um cartão de 5, ela acha que ela pode gastar 8 no mês. Exatamente. Como que a conta fecha, mulher? Me fala, não fecha. Ó, tá aqui, ó, tem 8.000 todo Não mês. fecha. Então, assim, as pessoas estão achando que é necessário ter o cartão. Só que elas têm o cartão, né, usam daquele lugar, daquela facilidade para poder conquistar o que ela quer, o desejo, né, a necessidade. Mas tem um desequilíbrio, porque não tem a organização financeira. Não tem um planejamento para saber que ela pode usar R$ 3.000 e não 8. Porque 5 é de cartão de crédito, né? É dinheiro que não é nosso, é empréstimo. Então, por isso que eu falo, gente, cartão de crédito é empréstimo. Você sabe disso? Por quê? Porque às vezes quando a gente já fala, assim, eu vou pegar um empréstimo, a gente não começa a ficar assim, não, peraí, mas empréstimo? Deixa eu ver os juros. A gente começa a assustar, Exato. né? Então, só que não, o cartão de crédito ficou tão normal e é um nome tão bonito, né? Dá pra usar assim de forma a beneficiar nele. Tem que saber usar mesmo. É. E falando ali também um pouquinho de investimentos, né? Muita gente fala que nem é investimento. Tem a questão do investimento também. Poupança, eles falam que não é algo bom mais, né? E tem muita gente que, por exemplo, nunca buscou ninguém para fazer nenhum tipo de investimento, mas, sei lá, ganha R$ 2.000 por mês, tem 1.000 de despesa, deixa os 1.000 ali na conta de um banco tradicional e que todo mundo tem, que tem uma poupança lá. Chega, vira um mês, rendeu o quê? 1 centavo? Talvez, nem sei se chega a render 1 centavo em um mês. Mas hoje em dia, poupança não é mais algo que a gente pode se considerar bom, né? Para a gente deixar o nosso dinheiro. Existem outros meios de investimentos que são acessíveis para todo mundo, né? Não precisa ter aquele conhecimento tão aprofundado, igual quando a gente fala de investimento, as pessoas acham que eu tenho que entender de CDB, CDI, não sei da onde, fundo de investimento. Acho que é um mundo de coisa que é muito difícil fazer isso. É difícil mesmo? Na verdade, tudo é sobre conhecimento, tá, Melice? Você é especialista na sua área, né? Eu sou especialista na minha área. Tem pessoas que são especialistas na área deles. Mas o conhecimento, às vezes, assim, o básico que a gente tem já é uma base para a gente poder conseguir acessar aquilo que a gente não conhecia. Então, e informação tem aos montes hoje em dia. Sim. Gente, não tem dinheiro para pagar o curso. Isso aí é balela para mim, porque informação tem aos montes. Livro tem aos montes disponíveis aí. Mas a questão, se a gente for pensar em produtos financeiros, você vê, não é uma área afininha que, assim, eu falo com muita precisão, gente, até coloca nesse fundo aqui, coloca dessa empresa aqui, nessa ação, porque não é algo que eu estou no dia a dia. Tem. Prepara a pessoa para chegar lá. Mas o básico, a poupança, né, o CDB, igual você falou, tá acessível pra gente, o caixinha, né, O caixinha, um pouquinho das contas digitais. Se a gente for pensar, eu estava atendendo um cliente semana passada e ele veio muito engessado há muito tempo com a poupança. E a poupança, o que que é? É tempo e percentual. Tempo, né? O dinheiro no tempo, ele fala. Hoje, os R$ 100 que a gente tem hoje não é o mesmo que a gente tinha há alguns anos Sim. atrás. Perde valor. E a poupança, se você for olhar, estava conversando com ele lá, estava em torno de uns 60, 70% do CDI. Hoje tem produtos financeiros CDB que você coloca ali, é 100% do CDI. Você vê que é mais do que a poupança. E aí, não, tô resistente, não vou, não vou, não vou. Na hora que vai olhar números, pegar a informação e analisar, você vê assim, não, gente, agora eu vou. Agora a pessoa fez a mudança, você vê assim, perdeu dinheiro ao longo do tempo, porque às vezes é o conhecimento que a gente não tem. É o medo, porque a gente aprendeu que era legal pôr na poupança. Era esse o produto financeiro que a gente tinha acesso. Mas hoje tem N outros. Então, é buscar informação. Eu tenho assessores que são parceiros meus, que aí eu chego a pessoa num patamar que daqui para frente, olha, é esse especialista aqui que vai te conduzir. Eu te preparei a viver a constância no investimento e não gastar tudo que você ganha. Daqui para frente é outra pessoa. Até para mim, é outra pessoa que direciona, porque é isso, né, que a gente vai chegar a entender até onde a gente pode ou não. Mas a poupança, gente, se alguém tá com ele aí dinheiro na poupança, vai pelo menos pro porquinho da conta digital. Que lá rende mesmo. Tem muitos bancos aí de verdade que estão dando
Ele já manda, né, vários avisos, coloque seu dinheiro na caixinha e tal. Mas muita gente tem medo das letrinhas miúdas que eles fazem você assinar e ninguém lê, né? Que você tá concordando. Aí muita gente tem aquele medo ainda de colocar o dinheiro ali, mas é seguro fazer esse tipo de. O CDB, por exemplo, eu vejo que é algo mais seguro de ser feito, né? Acho que tem CDB, CDI, né? Que dá pra. Na verdade, é o CDB. O CDI é a taxa que corrige o produto Ah, CDB, tá. que é você emprestando dinheiro para o banco. Entendi. Às vezes a gente pega dinheiro emprestado do banco, né, que é um empréstimo normal, e o que que é você investir? É você emprestar dinheiro para o banco, igual no caso do CDB. Vamos pensar no Tesouro Direto, é você emprestar dinheiro para o governo, e desse empréstimo, o que que eles fazem? Eles te dão uma remuneração porque você emprestou aquele dinheiro. É igual o sócio investiu numa empresa, colocou dinheiro ali para poder ter o capital. Na hora que ele recebe a distribuição de lucro, é como se fosse esses juros. Tá vendo que, ó, você está recebendo um percentual agora pelo que você me investiu aqui. É isso. Então, quando a gente vai para o mercado financeiro, as empresas, quando você coloca, né, compra parte de ações no mercado aberto, aí você vai ter ali os dividendos. É essa distribuição, né, pelo dinheiro que você emprestou para alguém. Tem fundos, por exemplo, que às vezes a pessoa compra um imóvel para poder ter como investimento e pegar o aluguel. Existem fundos que são fundos imobiliários. É como se juntasse uma galera, colocasse dinheiro ali, esse dinheiro vai ter ali, né, os imóveis, bens para poder alocar. Na hora que entra o aluguel, digamos assim, desse valor, você pega uma beiradinha ali daquele percentual. Exatamente. Então, é o dinheiro sendo pago, né? Os juros é o dinheiro sendo pago pelo tempo que você deixou ali com alguém. Legal. Você falou de um outro também que é muito falado. Não vou dizer que ele é pouco conhecido, porque eu já conversei com pessoas que não tinham conhecimento dele, que é o Tesouro Direto. Sim. Explica só assim, uma base, né, para as pessoas entenderem um pouquinho como ele funciona, porque ele também é outro muito acessível, até com um custo bem mais baixo do que os outros, né, que você pode iniciar ali, que eu já li um pouquinho sobre. Tesouro Direto, igual eu falei, é você emprestar dinheiro para o governo. Ah, Lu, é seguro emprestar dinheiro para o governo? É um dos mais seguros que tem. É Porque difícil falar se isso, você né? pensar, uma empresa vai quebrar, ela está na mão de administradores, né? Pessoas às vezes, que tomam decisões ali, então pode quebrar se perder dinheiro. Mas o governo, você fala, o governo vai quebrar, tem dívida enorme, mas vai quebrar não tem como, né? Se pensar nisso. Então, emprestar dinheiro para o governo é muito seguro. Existe um fundo garantidor, né, para alguns tipos de produto financeiro que determinado valor que você investe ali, você vai ter o retorno se acontecer alguma coisa. É o seguro mesmo, né, que você igual o seguro de carro. Se Uhum. estragou ali, você vai ter esse valor. Então, você tem esse seguro, esse fundo garantidor, mas emprestar dinheiro para o governo é muito seguro. O que que a gente precisa, às vezes, pensar na hora que a gente está investindo? É a rentabilidade, né? E o tempo que às vezes a gente vai deixar esse dinheiro lá. Por isso que eu falo que o dinheiro sem propósito é furado. Você está guardando dinheiro para quê? Essa é a grande questão. Você está guardando dinheiro para sua aposentadoria privada? Então, vamos colocar num lugar, num tesouro direto, num CDB, num lugar que sim, você colocou esse dinheiro lá, você vai perder de vista. Numa previdência privada, que você não vai ter tempo para poder pegar ele já de imediato. Ah, não, eu tô colocando para uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, que às vezes eu gosto de falar. Então, vamos colocar em um que você tenha a acessibilidade desse dinheiro mais fácil. Então, você não tem lá um prazo, você vai poder tirar daqui 2 anos. Você vai tirar ali de imediato. Então, é entender qual que, né, a acessibilidade que eu tenho desse dinheiro e a taxa. Quanto mais maior for, melhor é mais rentável. Então, assim, quanto mais você deixa esse dinheiro lá, mais ele vai rentabilizar e trazer dinheiro para o seu bolso. Então, é entender esses parâmetros, que às vezes a gente entra, então, um pouquinho no perfil do investidor, né? A pessoa é mais moderada, é mais arrojado. E eu costumo falar que, né, me perdi talvez até entrar aqui na questão dos jogos. As pessoas, às vezes, hoje a gente tem muita gente que está no vício do jogo, né? O jogo não Dinheiro precisa ser um rápido, né? investimento. Igual eu falo, gente, até nas finanças, a gente tem que ter a nossa proteção financeira. Então, eu tenho aqui o meu necessário, né, o que eu gasto para sobreviver. Aí eu começo a criar isso. Então, eu vou criar aqui a minha reserva, depois eu vou criar minha aposentadoria, e aí eu vou criar, talvez, patrimônio. Quando você chega na fase ali, por exemplo, de investir dinheiro num lugar que o risco é maior, esse dinheiro ele não pode fazer diferença para você na outra escala. Não vai, por exemplo, vou colocar um dinheiro aqui nesse lugar que eu tenho um risco de perder, que é um dinheiro que eu tenho que pagar a minha faculdade, ou eu tenho que pagar o meu aluguel. É um dinheiro que você já colocou ali, ó. Se você perder ele, é o risco do negócio. E assim é os jogos. Às vezes a pessoa ela quer jogar, não, mas ela arrisca tudo pra colocar lá, né? Pensando que ela vai ganhar esse dinheiro mais fácil. Você vê que tem um pouco do emocional ali, né? A pessoa querer a facilidade, né? Não o processo.
Mas quer jogar, gente? Separa um valor que não vai te penalizar na vida e vai arriscar. Que é a mesma coisa de um investimento em ações, é risco. O financeiro não é que o financeiro é um risco, né? Na verdade, ele, por ser uma coisa mais desafiadora no Brasil, assim, no mundo em que a gente vive, ele traz alguns riscos até emocionais, assim, né? Sim. Porque, igual você falou da questão da emoção, tem pessoas que não buscam ajuda e acabam chegando tipo, num limite ali, né? Por conta de dívidas. Tem pessoas que tiram a vida ou tiram a vida de outras pessoas por questão de valores, muitas vezes valores baixíssimos e outros valores altíssimos, e que não tem uma comunicação ali com o outro, né? Verdade. Daquilo ali. Então, o dinheiro, de fato, agora você explicando tão minucioso, assim, a noção mesmo ali que a gente precisa cuidar. Ele é só o instrumento, é entender quem que tá tomando a decisão por trás, né? E quais são as nossas bases, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que que a gente passou lá no passado, o que que a gente está projetando para o futuro. É entender o ser humano, entender quem nós somos, porque o dinheiro vai ser só realmente, assim, esse instrumento para te levar onde você quer. Não, legal. É um bate-papo para um dia inteiro, né, Luz? Nossa, se deixar. Se deixa. Eu tenho um monte de perguntas. Agora a gente tá o quê? Amigas, né? Vou mandar algumas mensagens para a Lu depois. Mas, assim, muito legal o seu trabalho. Partindo ali um pouquinho para o nosso finalzinho, né? A gente gosta de deixar algumas dicas. Sim. Principalmente que você tá falando, a gente está falando mais da vida pessoal, né? Finança pessoal, mesmo que ela tenha um impacto na vida profissional. Quais dicas você deixaria ali? Que a gente tem o conhecimento de saiba o que está entrando e o que está saindo. Tem mais dicas que você consegue passar e comece a fazer esses 3 passos assim? Não falando receita mágica, né? Mas alguns passos assim iniciais para a pessoa começar, para ela até te contratar para fazer um acompanhamento. Tamires, dinheiro sem propósito é furado. Primeira coisa que a gente precisa entender para a gente saber usar bem o nosso dinheiro é onde nós queremos chegar. O que que você quer fazer no seu futuro? Qual que é o estilo de vida que você quer viver? Porque se a gente não define para onde eu estou indo, eu vou tomando decisões às vezes que não são boas. A gente não está diante às vezes de muitas oportunidades e às vezes oportunidades são excelentes. Só que às vezes aquela oportunidade muito boa, ela não é boa para aquilo que eu estou construindo. Então eu jogo dinheiro fora. Então, a primeira coisa que a gente precisa, né? Se eu posso deixar algo aqui delicioso para as pessoas começarem a usar com propósito o dinheiro, é saber o que que elas querem para a vida delas. Saber onde elas querem chegar. Esse é o alvo, né? Se eu não sei onde que eu quero chegar, qualquer lugar está de bom tamanho. Então, eu gasto dinheiro de qualquer maneira. Então, entenda onde você quer chegar. Traça ali o seu caminho. Por mais que às vezes você vai ter situações né, na trajetória que vai te fazer talvez mudar alguma coisa, mas entenda onde você quer chegar, esse é o primeiro passo. Tem uma organização básica das finanças, com, né, o que entra e para onde está indo esse dinheiro. E aí você vai buscar, né, essa questão de olhar quem sou eu, né? O que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que talvez na hora da compra, igual aquelas compras que a pessoa às vezes né, arrependeu de comprar, é começar a olhar o que sentimento que eu estava ali. Começar a olhar para si mesmo. A gente está tão no mundo agitado, né, de muitas coisas, de muitas tarefas, que às vezes a gente não respira e Automático, né? de quem sou eu, né? E ser intencional nessas decisões. E quando você tem um alvo, né, de onde você quer chegar, as suas decisões de como vai usar o dinheiro, ela não é mais só da forma emocional. Você vai começar a pensar, não, peraí, eu sei onde eu quero chegar. Então, se eu deixar essa minha emoção, né, a agitação, a raiva, me fazer gastar meu dinheiro de qualquer maneira, porque eu tenho que compensar isso, eu vou jogar dinheiro fora e vou demorar a chegar lá. Então, é entender o básico, onde eu quero chegar, ter essa organização. E aí, por exemplo, não, aqui já tá pouco, né? Eu quero aumentar mais. Então, o que que eu posso fazer para aumentar a minha renda? Aí você vai começar a pensar num crescimento. Não usar de um crescimento errado, igual a gente falou do cartão de crédito, mas de fato fazer Sim. dinheiro para você melhorar o seu estilo de vida. Mas dessa beirada, igual eu falo, a gente não come a semente toda, não. Amor, deixa uma beirada. Vai devagar. Começa a negar, igual eu falo, a gente é o poder do pouco, começa com pouco. Hoje você pode 10? Guarda 10. Mas você pode 50, daqui a pouco você tá guardando 1000. Mas é começar, porque é hábito. Sim. O nosso dia a dia é igual escovar dente. Ficou normal e natural. A gente colocou no nosso cérebro que aquilo era normal fazer. Guardar dinheiro é a mesma coisa, padrão. Legal.
Lu, incrível bate-papo. Vou deixar aberto agora para as pessoas te encontrarem. Fala suas redes sociais, onde a gente consegue te encontrar. Vou pedir a Laísa, que está aqui com a gente também, para deixar ali, né, nas nossas redes sociais o seu link do Sim. seu WhatsApp, do seu Instagram. Mas está aberto para você falar um pouquinho do seu trabalho mesmo. Obrigada, Tamiris, pela oportunidade. Mas basicamente é o Instagram, que é Dindim Sem Limites, @Dindim Sem Limites. O segundo Din ali é com M. Tá? E lá na minha bio tem como acessar, Já tem o contato, então fica fácil de me encontrar lá. Legal, eu vou procurar ela, tá, gente? Porque todo mundo precisa de alguém para ter esse direcionamento. Quero agradecer, tá, você por ter aceitado participar aqui com a gente, principalmente nesse mês, que é o mês das mulheres, né? Quero parabenizar você e a todas as mulheres que estão nos assistindo também, né? Que são mulheres assim que nos inspiram. Então, muito obrigada por ter aceitado. E para você que está nos assistindo, não deixa, né, de compartilhar, de acessar lá a rede social, também conhecer um pouquinho do trabalho da Luciene. Chamar outras pessoas para assistir também, né? Porque a gente fala que é um assunto muito importante, que envolve tanto o emocional quanto o financeiro, e ela deixou bem claro aqui que isso caminha junto. Muito obrigada de verdade. E mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo podcast.